Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Então vamos fazer aqui rapidamente uma análise fundamentalista sobre as lojas americanas, tá? E o preço das lojas americanas caiu muito e a gente sabe que o profissional no mercado de ações, ele busca comprar na queda se existe um custo-benefício. Então explicando, existe o valor futuro, que é o valor intrínseco, que você vai calcular e vai calcular essa medida por meio de fundamentos e certas técnicas, né? Eu ensino isso no meu curso fundamentalista, vou ensinar um pouquinho basicamente aqui, tem o custo-benefício. O preço atual versus o valor futuro. Então o que eu falo? Para criptomoedas você calcula valor intrínseco com técnicas diferentes, né? Eu tirei do mercado de ações o método fundamentalista para adaptar para o mercado de criptomoedas, só que o cálculo ali é diferente. Você não tem fundamentos, indicadores fundamentalistas como tem no mercado de ações, porque o mercado de criptomoedas é um mercado descentralizado, desregulamentado. Então você não tem como confiar em balanço de token, de nenhuma empresa. Então, pessoal, o custo-benefício do Bitcoin, o Bitcoin vai para os 100 mil dólares. Em 2017 eu já alertava que o valor intrínseco do Bitcoin era 100 mil. E ele está a 70 mil praticamente. Não compensa comprar Bitcoin, sendo que Nano você compra ali e tem chance de ganhar 10 mil por cento, 20 mil por cento, com a Nano atingindo os 1.000 dólares, que é o valor intrínseco dela. Tem toda a teoria da Nano, eu não vou explicar aqui de novo. Então vamos ver para o mercado de ações aplicado aqui para lojas americanas, se é viável a gente estar comprando versus considerando o valor intrínseco dela pela técnica Benjamin Graham, de análise fundamentalista, Benjamin Graham, que é o mestre de Warren Buffett. Então vamos lá começar. Então isso aqui é o preço, e pelo gráfico explicando aqui para vocês, pessoal, tudo bem, a gente pode ter um valor intrínseco bem alto em relação ao custo-benefício, então posso ganhar uma fortuna comprando, mas se o gráfico indica que o mercado vai desabar, eu posso, dentro de 6 meses, acertar somente pelo gráfico com a minha técnica, que em 6 meses o mercado vai desabar e quando passar 6 meses eu posso detectar que vai desabar mais, e assim eu evito comprar, e quando o fundo tiver um indício de fundo, de que a queda vai parar, eu compro pesado, sendo que eu evitei antes. Então o método gráfico ele é usado para otimizar o processo de compra, mesmo que o valor intrínseco tenha um custo-benefício absurdo, a operação mesmo comprando no topo. Você vai comprar bem mais barato, entrando no timing certo, evitando comprar na alta, tá? Então, as lojas americanas pelo gráfico, ela está em tendência de baixa, Ela deu um sinal Eagle do nosso método, ela já estabeleceu o ciclo do fractal da morte, que é o fractal que é gerado a partir do sinal Eagle, e ele tende a fazer o ABC apocalíptico, que é a correção para cima, do qual pode desencadear uma reversão de tendência. Mas não quer dizer que vai reverter a tendência. O que predomina é que está em tendência de baixa. A resistência que sustenta a tendência de baixa está aqui por volta dos 8,50. Tá? Então ele tem que aniquilar essa resistência para ter chance de bombar para cima. Mas a probabilidade de reverter para cima é viável, visto que tende a fazer esse ABC apocalíptico. Então, sabendo que a tendência de baixa tem mais chance de cair, mas o ABC apocalíptico pode desencadear uma reversão, se tem um custo-benefício bom, eu posso estar comprando 50% do meu patrimônio, que eu tenho, do capital que eu tenho disponível para investir aqui nas lojas americanas. Então, se tem valor intrínseco viável, se tem um custo-benefício viável, então beleza, vamos aqui investir 50%. Por que não investe 100%? Porque a probabilidade maior é de cair, mas esse ABC apocalíptico pode desencadear a reversão da tendência de alta. Então eu posso estar me arriscando a acertar o fundo aqui, só que acertar fundo é muito difícil. Então a gente entra com 50%, 30%. Então, Leandro, eu já vou comprar por causa disso. Temos que ver se o custo-benefício é viável, se o valor intrínseco é viável para as lojas americanas. Então, aqui nas lojas americanas, pessoal, a gente tem aí a fórmula de Graham, então PL das lojas americanas, 18, tá?
PL que equivale ao tanto de anos que vai demorar para, em dividendos, você recuperar o seu investimento. Tá? Na forma de Graham, eu preciso que as lojas americanas tenham um PL de 15 e ela tem 18. É PL de 18 anos para eu recuperar o investimento. Ah, Leandro, então tem 18 anos, aí é complicado, né? Passou o PL. Só que mesmo se o PL fosse 7, não necessariamente isso já é uma regra para eu investir na ação, porque o PL ele pode mudar no mês que vem, ele pode mudar dentro de 6 meses. Então a gente tem que analisar outras coisas que vão indicar que o PL tende a se manter estável. Então tem muito analista fundamentalista aí de youtuber que simplesmente diz, o PL dessa empresa tá boa, vamos comprar. Depende da probabilidade de estabilizar nesse valor de PL que a empresa tem. Então a gente tem que analisar outros fundamentos, tem que analisar histórico de estabilidade do PL, etc. Então é muito mais complexo do que você pode pensar. E o PVP, né? Então a gente vem aqui no PVP, que é o preço-valor patrimonial, informa quantas vezes o valor do patrimônio líquido o mercado está disposto a pagar. Então, quantas pessoas estão dispostas a pagar mais caro, né? É um indicador ali de demanda provável futura que as pessoas tendem ali que tende a fazer o preço subir, né? Também, se esse valor aí for alto, então significa que tende a subir o preço das ações, tende a ter uma demanda grande de compradores, etc. E tem que ser segundo a fórmula Graham, né? Segundo a fórmula Graham, tem que ser, não pode passar de 1,15. E a multiplicação do PL pelo PVPA, né? Tem que ser 22,5 segundo a fórmula de Graham. Então a gente tem aqui o índice de Graham, ele não foi ultrapassado. Mas o PL, segundo o método fundamentalista de Graham, tem que ser 15 no máximo, está acima de 18. Né? Então a gente vai ver aqui o PL, para a gente ver se tem estabilidade aqui como é que chama? Lojas americanas aqui. A gente vai ver o PL dela. A gente vai ver que ao longo de 10 anos, né? Ela teve uma estabilidade aí num PL de 49 anos aí, para recuperar os investimentos. Aí de repente o negócio aí bomba para 837 anos e de repente volta aqui. A gente vê que a maioria dos anos, 2020, era 155 anos para recuperar o investimento. 171 anos. Teve uma explosão aqui para 837 anos, ou seja, teve uma estabilidade ao longo de alguns anos aqui no PL de 78 anos, 60 anos. Tá? Então isso aqui é um valor estável que mostra uma estabilidade dentro desse preço. Daí de repente o PL baixa para 18 anos, ou seja, é um valor muito repentino, né? Mesmo se o PL fosse 10, a gente vê que no histórico existe uma estabilidade aqui nessa região de 78 anos, 50 anos. Então esse PL provavelmente ele é um PL falso e ele pode mudar ao longo do tempo. Então não é um valor confiável pelo histórico da empresa, né? E que inclusive teve uma oscilação gigante há poucos anos atrás, tá? E depois houve uma queda grande. Então isso mostra uma certa instabilidade no indicador PL. Então não é um indicador confiável pela estabilidade que a empresa ao longo dos anos mostrou, tá? Então não é um indicador que a gente tem que considerar muito para decidir investir aqui nas lojas americanas, tá? Então o valor intrínseco da loja, a cotação está 6,25 das lojas americanas, 6,37 aqui e tal, 6,37. E o valor intrínseco pelo cálculo de Graham, né? A fórmula de Graham aqui, o valor intrínseco ele pega aqui, né, a raiz quadrada do VPA pelo LPA e multiplica pelo índice Graham. Só que aqui o índice Graham deveria ser 22,5. Eu estou calculando o índice Graham considerando aqui o produto do PL pelo valor específico, né? Então é um valor intrínseco assim mais, é a fórmula mais assim objetiva, né? Do cálculo de valor intrínseco do Graham. Se passasse o índice Graham, a fórmula aqui não seria muito viável. E a gente também tem a ultrapassagem do PL de 15 para mais
e você tem estabilidade no indicador do PL pelo histórico que a gente analisou, né? Mas tudo bem, é viável a gente considerar que o valor intrínseco da Lojas Americanas é 6,26 pela fórmula, pelo método Benjamin Graham. O problema é que a cotação tá 6,37. Ah, Leandro, então o valor está abaixo do valor intrínseco aqui. 6,42, tá em cima do valor intrínseco, né? Ela andou por muito tempo acima do valor intrínseco também, né? Só que antes eu não sabia, a gente teria que calcular quanto estava antes, mas não importa. A questão é que está em cima do valor intrínseco. Ou seja, o mercado ele não está tão disposto a pagar muito. A gente vai ver que o VP aqui, o PVP, né, o quanto o mercado, quantas vezes o valor do patrimônio líquido o mercado está disposto a pagar. Ó, mercado 0,79, né? Antes as pessoas tinham mais interesse de pagar mais caro. Então era uma projeção futura de demanda. O PVP ele indica isso, né? Então a gente tem uma ação que está em cima do valor intrínseco, temos um PVP, uma demanda para comprar pequena, segundo o indicador PVP, e o preço está em cima do valor intrínseco, não tem custo-benefício, né? Ou seja, Lojas Americanas no longo prazo tende a cair porque ela não vale o preço que está no mercado, está em tendência de baixa, né? E mesmo em queda, mesmo que a tendência reverta para alta, essa tendência tende a durar pouco no longo prazo para depois cair mais, tá? Enquanto esses fundamentos não mudarem, tá? Daí, pessoal, a gente tem aqui outras questões que vamos analisar aqui, ó, né? O ativo circulante da Lojas Americanas tem que ser pelo menos 2 vezes o passivo circulante. Então, passivo circulante, né? Passivo circulante. Tá lá, o passivo circulante, saldo das obrigações da empresa que devem ser honradas. Ou seja, ela tem que honrar, pagar por serviços que ela contratou, etc, né? Então é um passivo, é igual o carro. O carro você tem que colocar gasolina, tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA, são passivos, né? Que o carro tem. Então a empresa tem os seus passivos também. Então o ativo circulante, né, que é o saldo de todos os bens e direitos da empresa, com liquidez de curto prazo. Então envolve, né, a receita que ela tem, o capital de giro e o dinheiro em caixa, né, entre aspas. O ativo circulante ele tem que ser 2 vezes maior. E o índice de liquidez corrente aqui, né, a liquidez corrente, ó, que é o ativo circulante pelo valor intrínseco. Então a gente vai ver que está 1,72. E a gente vê também no histórico, né, que a empresa ela mantém ali uma estabilidade. Ela chegou a ficar... Ela nunca chegou... A gente vê que o histórico da Lojas Americanas é de não ter o ativo circulante por 10 anos aqui, mais de 10 anos, quase 20 anos aqui de histórico. Não, perdão, 10 anos aqui mais ou menos. A gente tem uma empresa que geralmente fica com seu ativo circulante, com seu índice de liquidez corrente abaixo de 2, ou seja, o ativo circulante nunca fica ao dobro, nunca fica 2 vezes mais do que o passivo circulante. E isso é uma medida ruim. É uma empresa que ela não tem tanta estabilidade para crescimento, porque é uma empresa que tem o ativo circulante 2 vezes maior, pelo menos, ou mais vezes maior do que o passivo circulante, uma empresa que tem folga para investir mais, para crescer mais, porque ela está sempre ali tendo lucros maiores e saldo maior para investir de capital de giro, etc. Historicamente, só uma vez ela teve aqui, dentro de 10 anos mais ou menos, 2 vezes maior o ativo circulante do que o passivo circulante. Então é um dado crítico para as lojas americanas. Tem muito analista indicando isso aqui para longo prazo. E o histórico dela, nós avaliamos claramente que ela não tem tanta credibilidade nesse sentido aí de ter capital de giro favorável para crescer, né? Para crescer seu valor intrínseco, para crescer seu PVP lá também, etc, né? E é isso, né, gente? Eu estou fazendo uma análise fundamentalista que demora mesmo o vídeo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que fazer isso.
A dívida de longo prazo, né? Então a gente tem aqui essa questão aqui do ativo circulante, tem um monte de outras coisas aqui que não estão dentro do método Benjamin Graham. Eu já falei o essencial aqui, mas tem uma análise mais completa. Mas só isso. E daí a gente tem aqui a questão do pagar dividendos, né? A empresa Lojas Americanas, no método fundamentalista Benjamin Graham, para uma empresa ser segura, a gente já viu que não é, está dentro do valor intrínseco ali, a tendência está de baixa, o PVP fraco, etc. Tudo indicando, e tem esse índice de liquidez corrente aí que já matamos uma empresa com alto risco, considerando a gente considera a Lojas Americanas como uma empresa de alto risco, só pelo histórico ali do índice de liquidez corrente, que indica falta extrema de credibilidade. É uma empresa que pode sofrer com crises enormes. E a gente vai ver, por exemplo, pagamento de dividendos. O lucro, né, dentro do método Benjamin Graham, você tem, né, o requisito de 10 anos de lucro consistente. Não interessa se, por exemplo, o lucro da empresa começou alto, né? Daí depois foi caindo, não importa. Tem que ter 10 anos de lucro, mesmo que houve queda no lucro anual. Né? Então, em 10 anos, o lucro das Lojas Americanas cresceu. Tudo bem. Mas isso é para vocês verem que não importa se uma empresa ela está dando lucro, se o lucro dela está crescendo. Então, muita gente considera assim, análise fundamentalista, a empresa por 10 anos só deu lucro. Então, quer dizer que é uma empresa realmente que é excepcional. Né? Não é, pelos fundamentos que a gente já analisou aqui. E outra regra do Benjamin Graham é dividendos pagos garantidamente por 10 anos. Então a gente vai ver aqui nos dividendos. Dividendos, ó, da LAME 4 aqui, né? É o preferencial. Cadê o negócio? Tá aqui, ó, né? Ó, os dividendos, ó. Teve um aumento absurdo de dividendos, etc. Então, empresa sem estabilidade. A gente vê lá pelo índice de liquidez corrente. Daí tem muita gente vendendo. Ó, empresa que paga dividendos está pagando um absurdo aqui de dividendos, etc. Na realidade, nem... É 16% aqui, ó, de dividend yield, né? Ó, 5% e tal. Os valores bons. Mas isso é temporário. Então, o cara investe pesado e depois o negócio começa a pagar uma mixaria. E daí parou de pagar dividendos. Ó. Aqui pagando dividendo, aqui zero de dividendos, zero de dividendos. Então, ó, em 2020, em 2021, há 2 anos não está pagando dividendo. Então a gente já via que era uma empresa sem estabilidade pelo índice de liquidez corrente, né? O histórico do índice de liquidez corrente já anunciava que a empresa ela era instável, né? Ela poderia sofrer instabilidades. Então, com base no índice de liquidez corrente, já poderia ficar um pouco com o pé atrás com Lojas Americanas, né? Daí, no passado, eu teria que analisar como seriam as decisões do passado. É algo difícil de ter. Então, já estamos vendo o reflexo do índice de liquidez corrente ali, que era sem credibilidade, agora sem pagar dividendos. A empresa ela não tem um caixa bem maior, bem espaçoso em relação ao seu passivo. Então, ela tem uma certa dificuldade para subir. E a gente tem ali o preço em cima do valor intrínseco. Mas esse indício de instabilidade na empresa, com a falta de pagamento de dividendos, já mostra... Já fica dentro dos 3 sinais carrascos. O que é os 3 sinais carrascos aqui do meu método? Deixa eu só ver o tempo aqui, já está correndo solto aí 20 minutos, né? Mas é complicado, análise fundamentalista é complicado. Então eu tenho, né? Parou de dar lucro, o lucro parou de pagar dividendos, eu tenho essa opção, parou de pagar dividendos. E entrou em tendência de baixa, colocar B de baixa. Temos essa opção. Quando o lucro começar a ficar negativo, então é os 3 sinais carrascos. É indício de que a empresa pode sofrer grandes crises, podendo desencadear a falência da mesma. Né? Segundo o meu método fundamentalista, gráfico, né, tendência de baixa, etc. Então, as Lojas Americanas, segundo a minha análise fundamentalista, tem mais coisas ainda mais complexas. Poderíamos identificar mais problemas na empresa pela leitura do relatório anual, que é uma análise ainda mais complexa, mas toda a análise que eu fiz aqui indica que para longo prazo é uma empresa de risco grande aí, tá? Então é isso, pessoal. Fica aqui essa análise fundamentalista.
Quem quer aprender sobre análise fundamentalista de ações, o meu método, todas as ferramentas que eu tenho para você não errar na análise fundamentalista, seguindo passo a passo de Benjamin Graham perfeitamente e aprendendo esse método gráfico que permite você saber o timing certo. Então, muitos analistas fundamentalistas, eles compram com custo-benefício bom, né? Mas eles compram e daí eles não conseguem acertar que o mercado vai cair e continuar acertando ao longo do acompanhamento que vai cair para comprar pesado lá no fundo do poço com custo-benefício ainda maior. Eu já consigo fazer isso no Bitcoin, já provei isso em outras coisas das minhas análises aqui no canal, etc. Então, meus amigos, você aprende no meu curso fundamentalista o método gráfico Eagle Signals, Ultimate Eagle Signals, que tem fundamentos científicos baseados em Fibonacci, né? E por isso que ele sempre funcionou e tende a funcionar para sempre. E você acerta o timing certo pelo gráfico, tá? Porque pelo gráfico no médio prazo você pode acertar. Então é uma vantagem injusta. O método Benjamin Graham ele foi melhorado por mim no processo de compra. Mas eu copio exatamente o método Graham na parte de análise de fundamentos. Quer saber sobre o meu curso de análise fundamentalista? Entre em contato comigo. Links na descrição. Ajude aí, ó, vai ajudar essa análise aqui sobre as lojas americanas. Argumentos irrefutáveis, na minha opinião. Fica aí a seu critério contestar isso aí nos comentários, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Links na descrição se você quiser fazer o meu curso de análise fundamentalista de ações. Até mais.